Amém? Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos falar aqui a respeito de um assunto. E eu quero que você preste bastante atenção na palavra, nos versículos que vão ser lidos, no entendimento que nós vamos trazer aqui, porque Jesus falou lá em Mateus 13:19, que a semente ela é lançada, só que alguns não cuidam da semente, e vem o maligno e rouba essa semente, A semente é a palavra. A terra que é lançada essa semente é o nosso coração. Deus fala lá em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Só que Deus está falando para um povo que desde menino é ensinado a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, da saída do Egito, é ensinado todos os caminhos de Deus. Há um povo que cresce ouvindo falar de Deus, do que Deus fez, as grandezas de Deus. A palavra de Deus não é só para ser ouvida, é para você pensar e analisar. Deus te deu capacidade intelectual para você raciocinar. E a Bíblia ela é para você analisar também com o seu intelecto. Não é só algo espiritual que de repente, abre ali, sabe? Está com o cérebro desligado. Não, o cérebro tem que estar na igreja também, tem que estar junto com você. Deixa em casa não, traz para a igreja também. Para a hora que o pastor estiver pregando, você ouve algo que move no seu coração, mesmo que você não entenda aqui, mas você chega em casa, você vai meditar sobre aquele assunto, você vai se aprofundar sobre aquele assunto. Isso é não deixar que a semente seja roubada. Você vai procurar aprender mais, você não fica só no que o pastor falou. Você olha a coerência daquilo que o pastor está pregando e chega em casa e vai melhorar aquilo ainda, vai aprimorar aquilo. Que existe a palavra comunicada e a palavra revelada. Então por isso nós temos que prestar atenção. Temos que estar atento àquilo que está sendo pregado, ao que está sendo falado, para que compreendamos de verdade e possamos cuidar dessa semente. Amém? Mas vamos para o foco, que é a palavra do Senhor de hoje. Romanos capítulo 6. Vocês vão ver que está coerente, não está fora do contexto não, tá? Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 12. Amém? Todos acharam aí? Romanos capítulo 6, a partir do versículo 7, Paulo diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí ele diz no 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Amém? Entenderam, né? Paulo está falando a respeito do morrer para o pecado. Ele começa dizendo no versículo 7, né? Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Justificado, não tem mais acusação, nada vai mover ele. É a mesma coisa que você chegar diante de uma pessoa ou um ser morto ali e usar palavras de ofensa, mexer nele, chutar ele, tal. Qual vai ser a resposta? Nenhuma. Morreu, né? Morreu. E Paulo está falando justamente sobre a morte para o pecado, de nós morremos para o pecado. A morte para o pecado não é literalmente a morte física, é o pecado não ter domínio, é o pecado não ter força, ação poderosa sobre vocês, sobre nós, né? Sobre nós. E ele fala, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ele alcançou a justificação. E então ele vai falando a respeito de Jesus, né?
Ele diz no versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele vivemos, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre Ele. Aí no versículo 10 ele diz assim, pois quanto a ter morrido, falando a respeito de Jesus, que Jesus morreu, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí ele diz no versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, depois que você começou a vir para a igreja, você, aos que são batizados, passou pelas águas do batismo, você nunca mais pecou, né? Porque a Bíblia fala que você morreu para o pecado. É assim? Hã? Quem nunca mais pecou aqui? Jesus. Deixa eu baixar minha mão também, né? Mas e por que Paulo fala que assim como Cristo nós temos que estar morto para o pecado? Que Cristo morreu uma vez, nós que aceitamos a Ele, nós morremos com Ele, e assim compete a nós também estarmos mortos para o pecado, se nós estamos pecando. E de fato nós pecamos. Se nós falarmos que não temos pecado, o 1 João 1,8, ele vai nos desmentir. Ele diz, se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se alguém diz não ter pecado, está se enganando e a verdade não está nele, porque nós pecamos. Mas o que Paulo está falando aqui então? E esse é um assunto muito importante nós observarmos, porque nós perecemos e permanecemos naquele pecado que todo dia, toda primavera bate a nossa porta. Sabe, de tempo em tempo ele retorna, e você cai nele de novo, e cai nele de novo, porque nós não compreendemos esse morrer para o pecado. O que Paulo está falando aqui, olha, preste atenção, ele diz assim, assim também vós, ou seja, da mesma forma com que Cristo morreu, vocês também têm que morrer para o pecado, da mesma maneira que Cristo morreu. Como Cristo morreu para o pecado? Você já parou para pensar a respeito disso? Como foi que Cristo morreu para o pecado? Cristo, ele era santo, ele era justo, ele era inocente. Se ele não fosse santo, justo, inocente, ele não poderia ter pago o preço do resgate das nossas almas. Mas ele leva sobre si o meu e o seu pecado, e o pecado de toda a humanidade, e paga o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. E então morre na cruz do Calvário, para nos justificar e para nos deixar diante de Deus livre do pecado. E Paulo está falando, da mesma forma com que Cristo morreu, nós temos que morrer. Se Cristo ele era santo, puro, justo, verdadeiro, não tinha pecado nele, a morte pelo pecado não poderia ser um pecado, a morte, morrer no pecado no sentido de caráter e conduta. Porque o nosso pecado ele está vinculado ao nosso caráter e à nossa conduta. Nós pecamos com a nossa fala, nós pecamos com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e com nossas ações. É assim que nós pecamos ou não? É dessa forma, né? São as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas ações. Isso está vinculado ao nosso caráter e à nossa conduta. Às vezes nós não pecamos em palavras, mas nós pecamos em ação. Então isso é relacionado à nossa conduta, o nosso proceder e o nosso caráter. Mas Cristo, ele não morreu para o pecado no caráter e na conduta. Ele não morreu no pecado, no caráter e na conduta, porque ele não tinha pecado. Jesus não pecou. Então de que forma, para que Cristo morreu para o pecado? Cristo morreu para o pecado, para a culpa, para a punição e para a imputação do pecado. Ele morreu para a culpa, para a punição e para a imputação do pecado. E assim como Cristo morreu, Paulo está falando, dessa mesma forma como Cristo morreu, nós temos que morrer. De que forma? Vamos morrer para o caráter e para a conduta? Não, nós vamos morrer para a culpa, vamos morrer para a punição e para a imputação do pecado. Vamos compreender um pouco melhor o que Paulo está falando aqui, de que forma que é esse morrer para o pecado. Que o objetivo de Paulo aqui não é dizer que o cristão é perfeito. Nós ainda pecamos, né? Como eu falei, João afirma isso, que nós pecamos. Mas o pecado que ele está ali, ele está por causa do nosso caráter e por causa da nossa conduta, por causa da nossa natureza humana.
Mas agora, quando nós nos apresentamos diante de Deus, Deus não vai olhar a causa do nosso pecado sobre a ótica do caráter e da conduta. Ele vai olhar para aquilo que Cristo fez em nosso favor. Porque, preste atenção, olha só. Deixa eu contar uma história só para que você entenda um pouco do que eu estou falando. Porque como que Satanás trabalha na vida do homem para levar à prática do pecado? É trazendo a condenação, a acusação, nos colocando em posição de indignidade, colocando numa situação onde parece que nós não temos o direito de nos aproximarmos diante de Deus. Quando nós caímos no pecado, aquilo que está relacionado ao nosso caráter e à nossa conduta, Satanás de prontidão já vem falando: olha, você não vai para a igreja não, vai para a igreja não que você vai perder seu tempo, vai lá adorar a Deus, você é pecador? Você acabou de pecar, você vai para a igreja fazer o quê? É assim ou não é? Os nossos pensamentos, a acusação, aquele peso que fica: meu Deus, deixa eu me esconder aqui porque o pastor está falando de pecado e eu pequei. E fica aquela condenação, fica aquela imputação, aquele peso do pecado sobre nós. E isso faz com que a pessoa ela fique escravizada, ela fique dominada pelo pecado. Conheci um outro homem na minha infância, período entre infância e adolescência, que servia a Deus em determinada congregação, e lá é considerado o adultério pecado de morte. E ele adulterou e foi excomungado da igreja, foi expulso da igreja e falou: a sua condenação é o inferno, você não tem mais jeito, você não tem mais salvação. E todas as vezes chegava um período, ele ficava poucos dias são, mas dali um pouco ele ia, se embriagava e saía na rua e chorava, e chorava, e chorava, e se lamentava: Cristo vai voltar e vai vir, e eu estou condenado ao inferno, e não aceitava outra palavra contrária. Por que ele estava aprisionado? Por causa da condenação, por causa da culpa, a punição, a imputação. Ele estava se sentindo de uma forma que ele não conseguia se sentir digno da presença e de ser restaurado à presença de Deus. E é isso, justamente isso que Paulo está falando aqui. Nós morremos para essa culpa, nós morremos para essa punição, nós morremos para a imputação do pecado contra nós. Porque o salário do pecado, que é a morte, Cristo pagou em nosso favor. Nós pecamos, mas nós temos a oportunidade de sermos restaurados à presença de Deus. Entenda que quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala que Ele pagou o preço por nós, de tudo aquilo que nós íamos fazer. Todos os nossos erros, as nossas falhas, Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele pagou o preço do nosso resgate. E quando nós erramos, já há mais de 2000 anos que Cristo morreu, não é novidade para Deus. Não é algo que Cristo olha assim e fala: poxa vida, deveria ter morrido também por essa causa, olha só, era meu filho, agora está se desviando, está saindo da minha presença, por que eu não paguei o preço por essa culpa dele também? Não, meu irmão, Cristo já sabia que você ia cair, Cristo sabia onde você ia tropeçar, que você precisaria ser restaurado à presença do Pai. Cristo sabia da sua necessidade de um perdão, de ser cancelado a culpa sobre você, de ser rasgado a cédula de condenação contra a sua vida. Então Cristo lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, já pagou o preço do seu pecado, pagou o preço da culpa, da punição e da imputação contra a sua vida, Quer ver? Vamos um pouquinho mais à frente aí em Romanos capítulo 8, por gentileza. Olha só o que Paulo diz aqui. Veja como isso é importante, nós temos consciência, para que nós não fiquemos presos ao pecado. As pessoas que estão presas na vida de pecado, ou é porque elas não estão querendo verdadeiramente buscar Deus, não estão se rendendo a Cristo, ou é porque elas estão deixando a culpa, a imposição, a punição, a imputação do pecado dominar elas. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão
Em Cristo Jesus. Você aceitou a Cristo, você veio para Cristo, você está nesse território, você pertence ao povo de Deus. Cristo é o Senhor da sua vida. Você reconheceu que aquilo que Ele fez na cruz pagou a culpa, pagou o preço do seu pecado. Então agora não há mais condenação sobre você. Mas pastor, eu pequei, ok. João, como eu falei, João 1,8 fala que ninguém pode falar que não tem pecado, porque vai se fazer mentiroso. Só que no versículo 9, no mesmo capítulo de João, 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos nossos pecados, Ele que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda a injustiça. De toda a injustiça. Preste atenção. Cristo, Ele já pagou a culpa, o preço da culpa do nosso pecado. Aí nós, na nossa caminhada, nós falhamos por causa da nossa natureza carnal, por causa da nossa fraqueza, por causa da natureza adâmica que ainda está em nós. Nós caímos na prática do pecado, pecamos. E aí nós vamos diante de Deus. Aí ficamos lá: Senhor, por favor, me perdoa, Senhor. Você já fez isso? Deus, por favor, tem misericórdia, eu pequei, perdão. Até chora, né? Perdão, Jesus, perdão. É isso que a Bíblia ensina? Não é isso que a Bíblia ensina. João está falando, se confessarmos nossos pecados. João não está falando, se você pedir perdão. E é o que Paulo fala, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que acontece? Você pecou. Aí Satanás corre lá diante de Deus, fala: olha, tá vendo? Olha lá, seu filho, tá lá, ó, tá pecando, tá fazendo coisa errada. Aí Deus olha para ver o que você está fazendo. Mas na mesma hora Jesus fala: epa, para tudo, porque por causa desse pecado, eu já paguei o preço, eu já justifiquei ele. Ele é justo diante do Senhor por aquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Porque a pessoa pecou, mas ela se achegou diante de Deus, reconheceu o seu pecado. Não é uma questão de você chegar diante de Deus, sabe, jejuar e orar e clamar perdão. Não, porque você vai fazer isso, você não vai ter resposta, porque Deus não vai responder aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já falou. Ele já operou, já te justificou. É você reconhecer: Deus, eu sou pecador, glórias ao Senhor, porque o Senhor me justificou e me restaurou a sua presença, e a culpa do pecado já foi pago em meu favor, então não carrego essa culpa sobre mim, e a partir de hoje eu ando em liberdade. Nós não podemos deixar esse jugo do pecado sobre as nossas vidas, nos aprisionando, nos amarrando, nos impedindo de conhecer a Deus, de avançarmos na nossa caminhada de fé. Às vezes nós olhamos para a nossa capacidade humana, para os nossos erros e as nossas falhas e falamos: não, eu não posso fazer isso. Nossa, misericórdia. A pessoa, para fazer isso diante de Deus, tem que ser muito santo, e eu sou pecador. E mal sabe da vida de quem está fazendo, né? Coitado de quem está fazendo. Às vezes está lá falando: Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu estou caindo toda hora. Mas o porquê que faz? Porque tem consciência, tem conhecimento de que Cristo já o justificou. Entenda, isso não é um aval para você sair pecando deliberadamente, não. Isso aí você está amando o pecado. Isso diz respeito ao você cair, mas se levantar e não permanecer caído. Você reconhecer diante de Deus que pecou, que falhou, e deixar Ele te justificar. Nós que deixamos que Ele nos justifique. Nós não podemos deixar esse peso da culpa e da punição, da imputação do pecado sobre as nossas vidas. Paulo fala que a cédula de condenação contra nós foi rasgada, foi pregada na cruz, foi cravada na cruz. Ou seja, Cristo já pagou o preço justo pelo resgate das nossas almas, e agora não há condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. E quando nós compreendemos isso, nós conseguimos perder aquela, fragilidade para o pecado, aquela queda para as coisas erradas. O pecado vai perdendo força contra nós, vai perdendo domínio, porque embora nós caiamos em pecado, nós sabemos que nós podemos chegar diante de Deus, que Ele nos justifica. O que é essa justificação? É a mesma coisa que
Um réu está diante do juiz, e o juiz fala para ele, mesmo ele sendo réu, fala para ele: olha, não tem culpa, é inocente, está livre. Ele vai preso? O juiz inocentou. E foi isso que Cristo fez por você. Éramos réu, éramos dignos de morte, éramos dignos de condenação, mas Cristo falou: não tem culpa, está absolvido, está livre. Está livre, não importa o que Satanás vem tentar, o quanto Satanás se levante contra, ele está livre, está justificado. Quer ver mais? Versículo 33 do capítulo 8. Olha o que Paulo diz aqui, olha que coisa linda. Aleluia! Como Deus é maravilhoso. Olha o que ele diz aqui, Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também faz o quê? Intercede por nós. Você entendeu o que Cristo faz? Você entendeu o que Cristo fez por nós? Por mim e por você. Não deixe o pecado te dominar, não deixe o pecado te subjugar, não deixe Satanás vir com uma acusação contra a sua vida e te aprisionar. Falou: não, mas eu preciso acertar isso para depois ir para... Não se engane. Você precisa vir para Cristo, estar em Cristo, porque nele você tem a justificação, nele você tem a libertação da escravidão do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, aquele que está em Cristo, não há mais condenação. Ninguém pode levantar acusação. É o que Paulo diz aqui: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem são os escolhidos de Deus? São aqueles a quem Cristo chamou, que abriram a porta do seu coração para Ele e deixaram Ele ser Senhor da sua vida. Esses são os escolhidos de Deus. Não há condenação, não há acusação. Não há acusação. Porque Cristo quem faz a justificação, a santificação, a purificação. É Cristo, e Ele já fez em nosso favor. Não é algo que Cristo ainda irá fazer, não. Ele já fez em nosso favor. Ele já fez em nosso favor. Isso nos dá o livre acesso a nos achegarmos diante de Deus ousadamente. Porque, como Paulo fala no final do versículo 34, ele diz: Quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Intercede, como 1 João 2,1 diz, ele é nosso advogado. Ele está nos defendendo a nossa causa, Ele está intercedendo em nosso favor. Enquanto Satanás está indo, levando a acusação, Jesus está falando: não, por isso eu já paguei, por esse pecado, por essa falha, por esse erro, eu sabia que ele ia cair, eu sabia que ele não ia aguentar, mas eu já paguei o preço para ele. Não há condenação, não há acusação, não adianta querer apartar ele do Pai, porque eu já o resgatei, eu já o justifiquei. É isso que Cristo faz em meu e seu favor. Isso nos traz ousadia, isso nos traz liberdade. E é isso que Paulo está falando. Assim também nós devemos morrer para o pecado. Morrer para o pecado. Lógico que você não vai buscar o pecado por causa da sua consciência e conduta. Mas você não vai deixar a acusação, quando você cair, você não vai deixar a acusação te dominar. Você não vai deixar que aquilo que está acontecendo com sua vida te aprisione naquela vida. Você não vai deixar o pecado causado pelo seu caráter e conduta te subjugar. Porque você está em Cristo e não há mais condenação sobre você. Cristo te conhece desde antes do ventre da sua mãe. Ele sabe o seu passado, Ele sabe o seu presente, Ele sabe o seu futuro. Ele sabe quantas vezes você vai tropeçar, vai errar, vai cair, vai falhar. Mas para isso, lá na cruz do Calvário, de antemão, Ele já sabia. Por isso que lá no princípio da criação, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reúne para projetar o homem, para que pudesse trazer algo que pudesse restaurar o homem à presença de Deus.
E o que ele fez como plano para a restauração foi Jesus Cristo sendo entregue na cruz do Calvário em nosso favor, para morrer a nossa morte, para pagar o preço. Então não carregue o fardo do pecado sobre os seus ombros. Não carregue a culpa, não deixe a culpa te dominar, não deixe a punição, sabe? Vou ter que pagar uma penitência, vou ter que subir, sabe, a escadaria lá de joelhos, sabe? Ficar se punindo, não. Cristo já te justificou. Tudo que você precisa fazer é chegar diante de Deus. Deus, pequei, mas glórias ao seu nome, porque o Senhor já me justificou. Você não precisa nem ficar ali, Deus, perdão, Senhor, perdão. Não, meu irmão, não tem necessidade. Cristo já justificou, é o que João fala, 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Perdoa e purifica, perdoa e nos limpa, perdoa e nos torna dignos da presença de Deus, dignos das bênçãos do Senhor, dignos de comunhão com Deus, de estarmos diante dEle. Então não aceite a culpa, a punição e a imputação sobre a sua vida. E nem tente, pelo seu próprio braço, morrer para o pecado, porque você vai falhar, e na força do seu braço você vai falhar mais ainda. Mas aceite a justificação de Cristo, deixa Ele te justificar, deixa Ele te purificar e te santificar. Simplesmente reconheça a necessidade que você tem do agir dEle na sua vida, reconheça as suas falhas diante dEle e deixa Ele te purificar e te justificar diante de Deus. Assim você vai viver sem culpa, sem condenação, e ninguém vai poder intentar contra você, como Paulo diz aqui, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará? Ninguém pode intentar, ninguém pode tentar, ninguém pode acusar. Se você está em Cristo, ninguém pode levantar acusação contra você, porque você está em Cristo. Mas você caiu. Sim, eu sei, eu caí, mas eu já estou de pé novamente, eu já me levantei, porque eu fui diante de Deus, e Ele já me reconciliou, Ele já me purificou, Ele já me justificou. Não sou eu que me justifico, é Cristo quem me justifica, é Ele quem me purifica, é Ele quem me santifica, é Ele quem opera em mim, é Ele quem me transforma. Por Ele, por Jesus Cristo, nós somos justificados, e contra nós não há condenação, não há acusação, não há culpa sobre as nossas vidas, porque por meio de Jesus Cristo nós somos livres. Amém?